A sala de visitas. Meu cabelo, sempre claro, está agora branco e muito, muito comprido. Também está ralo, e parece que fica mais ralo cada dia. Ele é minha única vaidade. Deus sabe que não tenho muito com o que me vai descer. Não tenho mais. Ele está comigo há muito tempo, desde 1989, este corte de cabelo. Tenho muita sorte de Sylvia gostar de escová-lo para mim, com muita delicadeza, de trançá-lo, entradia, saidia. Isto está acima e além do seu rol de tarefas, e eu me sinto muito grata. Preciso lembrar-me de dizer isso a ela. Perdi a oportunidade esta manhã, eu estava excitada demais. Quando Sylvia trouxe o meu suco, mal consegui tomá-lo. Os cabos de energia nervosa que tinham me insuflado a semana inteira deram um nó. Ela me ajudou a vestir um vestido novo cor de pêssego, o que Ruth me deu de presente de Natal, e trocou meus chinelos pelo par de sapatos de sair que normalmente fica esquecido no meu guarda-roupa. O couro estava duro e Sylvia teve que empurrá-los para entrar, mas este é o preço da respeitabilidade. Estou velha demais para aprender costumes novos, e não consigo aprovar a tendência dos mais jovens de usar chinelos para sair. Um pouco de maquiagem deu vida ao meu rosto, mas eu tive cuidado de não deixar que Sylvia exagerasse. Tenho medo de parecer um manequim de agente funerário. Não é preciso muito arruge para passar do ponto, o resto de mim é tão pálido, tão pequeno. Com algum esforço, eu pendurei o medalhão de ouro no pescoço, sua elegância do século XIX incompatível com minhas roupas casuais. Eu o ajeitei, espantada com minha ousadia, imaginando o que Ruth diria quando visse. Olhei para baixo. O pequeno porta-retrato na minha penteadeira. Um retrato do dia do meu casamento. Eu não me importaria se ele não estivesse ali. O casamento foi há tanto tempo e durou tão pouco, pobre John traço, mas é minha concessão a Ruth. Ela fica feliz em pensar, eu acho, que eu sofro por ele. Sylvia me ajudou a ir até a sala de visitas. Ainda me irrita chamá-la assim, onde estavam servindo o café da manhã e onde eu ia esperar por Ruth, que tinha concordado, contrariando sua opinião, ela disse, em me levar de carro até os estúdios Shepperton. Pedi a Sylvia que me deixasse sozinha numa mesa de canto e pegasse um copo de suco para mim, e então reli a carta de Ursula. Ruth chegou às 8h30 em ponto. Ela pode ter achado que esta excursão não era aconselhável, mas ela é, e sempre foi, irremediavelmente pontual. Já ouvi dizer que crianças que nascem em tempos de estresse nunca perdem o ar de tristeza, e Ruth, uma filha da Segunda Guerra, confirma esta regra. Tão diferente de Sylvia, apenas 15 anos mais moça, que anda de um lado para outro com suas saias justas, ri alto demais e muda a cor do cabelo cada vez que muda de namorado. Esta manhã, Ruth atravessou a sala, bem vestida, imaculadamente penteada, porém mais dura que um poste. Bom dia, mamãe, ela disse, roçando os lábios frios no meu rosto. Já terminou de tomar café? Ela olhou para o copo quase vazio na minha frente. Espero que você tenha comido mais do que isso. É provável que tenhamos de enfrentar o tráfego da manhã no caminho e não vamos ter tempo de parar, para nada. Ela consultou o relógio. Você precisa ir ao banheiro? Eu sacudi a cabeça, imaginando quando me teria tornado a filha. Você está usando o medalhão de papai, faz anos que não o vejo. Ela estendeu a mão para endireitá-lo, balançando a cabeça em sinal de aprovação. Ele tinha um olho para joias, não tinha? Eu concordei, tocada pela forma como pequenas inverdades contadas às crianças são tão implicitamente aceitas. Senti uma onda de afeição por aquela filha irritadiça. Reprimi rapidamente a velha culpa materna que sempre vem à tona quando olho para o seu rosto ansioso. Ela pegou o meu braço, colocou-o sobre o seu e pôs a bengala na minha outra mão. Outros preferem andadores ou até mesmo aquelas cadeiras motorizadas, mas eu ainda me arranjo muito bem com minha bengala. E sou uma criatura de hábitos arraigados que não vê motivo algum para mudar. Ela é uma boa menina, a minha Ruth, firme e confiável. Tinha se vestido formalmente hoje, como se fosse visitar o advogado ou um médico. Eu sabia que faria isso. Ela queria causar uma boa impressão, mostrar a essa cineasta que não importa o que a mãe tivesse feito no passado, Ruth Bradley McClure pertencia à respeitável classe média. Muito obrigada. Viajamos em silêncio por algum tempo, então Ruth começou a sintonizar o rádio. Seus dedos eram de velha, com as juntas inchadas por onde forçara seus anéis a entrar naquela manhã. É surpreendente ver uma filha envelhecer. Então eu olhei para as minhas mãos, cruzadas no colo. Mãos tão ocupadas no passado,
realizando tarefas tanto serviço quanto complexas, mãos que agora estavam ali, cinzentas, flácidas e inertes. Ruth finalmente parou num programa de música clássica. O locutor falou por algum tempo, de modo um tanto insensato, sobre o seu fim de semana, e então começou a tocar Chopin. Uma coincidência, é claro, que logo hoje eu fosse ouvir a valsa em dó sustenido menor. Ruth estacionou na frente de diversos prédios brancos, enormes, quadrados como hangares de avião. Desligou o motor e ficou ali sentada por um momento, olhando para frente. Não sei por que você tem de fazer isto, ela disse baixinho, com os lábios comprimidos. Você fez tanta coisa na vida. Viajou, estudou, criou uma filha. Por que quer que a façam se lembrar do que você foi? Ela não esperava uma resposta, e eu não respondi nada. Suspirou, saltou do carro e tirou minha bengala da mala. Sem uma palavra, ela me ajudou a descer. Uma jovem esperava por nós. Um fiapo de garota de cabelos muito louros e compridos até as costas, com uma franja grossa na testa. Era o tipo de moça que se teria rotulado de feia se não fosse por aqueles maravilhosos olhos escuros. Eles pertenciam a um quadro a óleo, redondos, profundos e expressivos, da cor de tinta fresca. Ela correu para nós, sorrindo, e tirou minha mão do braço de Ruth. Senhora Bradley, estou tão feliz por a senhora ter podido vir. Eu sou Ursula. Grace, eu disse, antes que Ruth pudesse insistir em doutora, meu nome é Grace. Grace. Ursula sorriu radiante. A senhora não imagina como fiquei excitada ao receber sua carta. O sotaque dela era inglês, uma surpresa depois do endereço americano na carta. Ela se virou para Ruth. Muito obrigada por servir de motorista hoje. Senti o corpo de Ruth retesar-se do meu lado. Eu não podia simplesmente colocar a mamãe num ônibus, não é? Ursula riu e eu fiquei feliz pelo fato de os jovens serem tão rápidos em interpretar antipatia como ironia. Bem, vamos entrar, está congelando aqui fora. Desculpe a pressa. Nós começamos a gravar na semana que vem e estamos atolados tentando aprontar tudo. Eu queria que a senhora conhecesse a nossa designer, mas ela teve de ir a Londres pegar uns tecidos. Talvez se ainda estiver aqui quando ela voltar. Entre com cuidado, tem um degrau aí na porta. Ela e Ruth entraram no saguão e atravessaram um corredor escuro ladeado de portas. Algumas estavam abertas e eu espiei para dentro, avistando sombras diante de telas brilhantes de computador. Nada disso se parecia com nenhum outro set de filmagem em que eu estivera com Emmeline, tantos anos atrás. Aqui estamos, Ursula disse quando chegamos à última porta. Entrem, eu vou pedir um chá para nós. Ela abriu a porta e eu entrei no meu passado. Era a sala de visitas de Riverton. Até o papel de parede era o mesmo. Silver Studios Art Nouveau cor de vinho. Tulipas flamejantes, tão novo quanto no dia em que os instaladores tinham vindo de Londres. Um sofá de couro estava pousado no centro, ao lado da lareira, coberto de sedas indianas como as que Una e o avô de Emmeline, Lord Bury, tinham trazido do estrangeiro quando ele era um jovem oficial. O relógio de navio estava onde sempre esteve, sobre a prateleira da lareira ao lado dos candelabros, Waterford. Alguém tivera muito trabalho para acertá-lo, mas ele se revelava um impostor a cada tic-tac. Mesmo agora, 80 anos depois, eu me lembro do som do relógio da sala de visitas. O modo insistente e calmo com que ele marcava a passagem do tempo, paciente, exato, frio, como se de alguma forma ele soubesse, mesmo então, que o tempo não era amigo daqueles que viviam naquela casa. Ruth me acompanhou até o sofá e me ajeitou no canto dele. Percebi uma grande movimentação atrás de mim, pessoas arrastando luzes enormes com pernas como de insetos, alguém, em algum lugar, rindo. Pensei na última vez em que eu tinha estado na sala de visitas, na verdadeira, não nesta fachada a traço, no dia em que soube que ia deixar Riverton e nunca mais voltar. Foi para Teddy que eu contei. Ele não ficou satisfeito, mas nessa época já tinha perdido a autoridade que tivera antes, os acontecimentos o tinham feito perdê-la. Tinha a palidez um tanto perplexa de um capitão que sabia que o seu navio estava afundando, mas que era incapaz de salvá-lo. Ele me pediu para ficar, me implorou, por lealdade a Ana, ele disse, se não a ele. E eu quase fiquei. Quase. Ruth me cutucou. Mamãe. Ursula está falando com você. Desculpe, eu não ouvi. Mamãe está um pouco surda, disse Ruth. É natural na idade dela. Tentei levá-la para fazer um exame, mas ela é muito teimosa.
Teimosa, eu sou. Mas não estou surda e não gosto que as pessoas achem que estou. Enxergo mal sem óculos, canso-me facilmente, não tenho mais dente algum e sobrevivo graças a um coquetel de pílulas, mas escuto tão bem quanto antes. Só que, com a idade, aprendi a só prestar atenção nas coisas que quero ouvir. Eu estava dizendo, Sra. Bradley, Grace, que deve ser estranho estar de volta. Bem, estar de volta de certa forma. Isso deve reavivar muitas lembranças, não é? Sim. Pigarrei. É verdade. Estou tão contente, Ursula disse, sorrindo. Tomo isto como um sinal de que acertamos. Ah, sim. Tem alguma coisa aqui que pareça fora do lugar, alguma coisa que tenhamos esquecido. Tornei a examinar o cenário. Meticuloso em cada detalhe, até no conjunto de brasões montado perto da porta, o do meio um cardo escocês que combinava com a gravação no meu medalhão. Mesmo assim, estava faltando alguma coisa. Apesar da precisão, o cenário estava estranhamente desprovido de atmosfera. Era como uma peça de museu, interessante, mas sem vida. Era compreensível, claro. Embora os anos 1920 estejam bem vivos em minha memória, essa década é, para os cenógrafos, os tempos antigos. Um cenário histórico cuja réplica exige tanta pesquisa e atenção a detalhes quanto o pátio de um castelo medieval. Eu podia sentir Ursula olhando para mim, aguardando ansiosamente o meu pronunciamento. Está perfeito, eu disse, finalmente. Está tudo em seu lugar. Então ela disse algo que me surpreendeu, exceto pela família. Sim, eu disse. Exceto pela família. Pisquei os olhos e por um momento pude vê-los. Emmeline estirada no sofá, só pernas e cílios, Anna de testa franzida sobre um dos livros da biblioteca, Teddy andando de um lado para outro sobre o tapete persa. Emmeline parece ter sido muito divertida, disse Ursula. Foi, sim. Ela foi fácil de pesquisar. Consegui achar seu nome em quase todas as colunas de fofoca que já foram publicadas. Sem falar nas cartas e diários de metade dos melhores partidos da época. Eu concordei. Ela sempre foi popular. Ela olhou para mim por baixo da franja. Entender a personalidade de Anna não foi tão fácil. Eu pigarrei. Não. Ela era mais misteriosa. Não que não fosse mencionada, nos jornais, ela era. Também tinha sua cota de admiradores. Parece, no entanto, que pouca gente a conhecia realmente. Eles a admiravam, até mesmo reverenciavam, mas não a conheciam de verdade. Eu pensei em Anna. Linda, inteligente, nostálgica Anna. Ela era complexa. Sim, foi essa a impressão que tive. Ruth, que estava ouvindo, disse, uma delas se casou com um americano, não foi? Eu olhei para ela, espantada. Ela sempre fizera questão de não saber nada sobre os Artford. Ela percebeu o meu olhar. Andei lendo um pouco. Como era típico de Ruth, preparara-se para nossa visita, por mais desagradável que este assunto fosse para ela. Ruth desviou novamente sua atenção para Ursula e falou cautelosamente, com medo de errar. Ela se casou depois da guerra, eu acho. Qual delas? Foi? Anna. Pronto. Eu tinha conseguido. Tinha pronunciado o nome dela em voz alta. E quanto à outra irmã? Ruth continuou. Emmeline. Ela chegou a se casar? Não, respondi. Ela esteve noiva. Um bocado de vezes, afirmou Ursula, sorrindo. Parece que ela não conseguia se fixar em um homem só. Ah, mas ela conseguiu. No fim, ela conseguiu. Acho que nunca vamos saber exatamente o que aconteceu naquela noite, comentou Ursula. Não. Meus pés cansados começavam a protestar contra o couro dos meus sapatos. Eles ficariam inchados esta noite, e Sylvie iria reclamar, e depois insistir em colocá-los de molho. Acho que não. Ruth se endireitou na cadeira. Mas sem dúvida você deve saber o que aconteceu, senhorita Ryan. Afinal de contas, você está fazendo um filme sobre isso. Claro, disse Ursula. Eu sei o básico. Minha bisavó estava em Riverton naquela noite, tinha laços de parentesco com as irmãs pelo casamento, e isso se tornou uma espécie de lenda familiar. Minha bisavó contou para vovó, que contou para mamãe, e mamãe contou para mim. Diversas vezes, aliás, o caso causou uma impressão enorme. Sempre soube que um dia o transformaria num filme. Ela sorriu, sacudiu os ombros. Mas sempre há lacunas na história, não é? Eu tenho pastas e mais pastas de pesquisa,
Os relatórios policiais e os jornais estão cheios de fatos, mas é tudo de segunda mão. Altamente censurado, eu acho. Infelizmente, as duas pessoas que testemunharam o suicídio morreram há muitos anos. Tenho que dizer que o assunto é um tanto mórbido para um filme, comentou Ruth. Ah, não. É fascinante, retrucou Ursula. Um astro em ascensão da poesia inglesa se mata na beira de um lago escuro na noite de uma grande festa. As únicas testemunhas são duas lindas irmãs que nunca mais falam uma com a outra. Uma era sua noiva, a outra dizem que era sua amante. É incrivelmente romântico. O nó no meu estômago afrouxou um pouco. Então o segredo deles ainda está a salvo. Ela não conhece a verdade. Não sei por que eu tinha imaginado outra coisa. E me perguntei que lealdade era essa que fazia com que eu me importasse com isso. Porque, depois de tantos anos, eu ainda me importava com que as pessoas pudessem pensar. Mas eu sabia por quê. Eu tinha nascido ali. O Sr. Hamilton tinha me dito no dia em que parti, enquanto ficava ali parada no último degrau da entrada de serviço, minha mala de couro arrumada com meus poucos pertences, a Sra. Townsend chorando na cozinha. Ele tinha dito que estava no meu sangue, como tinha estado no de minha mãe e no dos seus pais antes dela, que eu era uma tola em partir, em jogar fora um bom emprego com uma boa família. Ele tinha condenado a falta de lealdade e de orgulho que se generalizara na nação inglesa, e tinha jurado que não permitiria que isto se infiltrasse em Riverton. A guerra não tinha sido enfrentada e vencida só para perdermos nosso modo de ser. Eu sentira a pena dele, tão rígido, tão certo de que ao largar o emprego eu estava entrando num caminho de desgraça financeira e moral. Foi só bem mais tarde que eu comecei a entender o quanto ele devia estar amedrontado, como as rápidas mudanças sociais lhe devem ter parecido, impiedosas, rodopiando em torno dele, mordendo seus calcanhares, e quão desesperadamente ele queria se agarrar aos velhos hábitos e certezas. Mas ele estava certo. Não inteiramente, não a respeito da desgraça, nem minhas finanças nem minha moral ficaram arruinadas por eu ter deixado Riverton traço, mas uma parte minha nunca saiu daquela casa. Ou melhor, uma parte daquela casa nunca me deixou. Durante muitos anos, o cheiro das ceras Tobinzico, o barulho de pneus no cascalho, um certo tipo de campainha me faziam ter 14 anos de novo, cansada depois de um dia de trabalho, tomando chocolate quente perto do fogo na sala dos empregados, enquanto o Sr. Hamilton lia trechos escolhidos do Titimes, aqueles que pareciam apropriados aos nossos ouvidos impressionáveis. Nancy franzia a testa ao ouvir algum comentário irreverente de Alfred, e a Sra. Townsend roncava baixinho na cadeira de balanço, com o tricô caído no seu colo avantajado. Aqui estamos, disse Ursula. Obrigada, Tony. Um rapaz surgira ao meu lado, carregando uma bandeja com canecas avulsas e um velho pote de geleia cheio de açúcar. Pousou a bandeja na mesinha lateral e Ursula começou a distribuir as canecas. Ruth me passou uma. Mamãe, o que foi? Ela pegou um lenço e alcançou meu rosto. Você não está se sentindo bem? Senti que meu rosto estava molhado. Foi o cheiro do chá que fez isso. E o fato de estar ali, naquela sala, sentada naquele sofá. O peso das lembranças distantes. De segredos guardados há tanto tempo. O choque entre passado e presente. Grace. Quer que eu pegue alguma coisa para você? Esta foi Ursula. Quer que eu diminua a calefação? Vou ter que levá-la para casa. Ruth de novo. Eu sabia que não era uma boa ideia. Isto é demais para ela. Sim, eu queria ir para casa. Estar em casa. Alguém me puxou para cima, enfiou a bengala na minha mão. Vozes rodopiavam em volta de mim. Sinto muito, eu disse, para ninguém em especial. Só estou cansada. Tão cansada. Tanto tempo. Meus pés estavam doendo, protestando contra aquele confinamento. Alguém, Ursula, talvez, estendeu a mão para eu me firmar. Um vento frio bateu no meu rosto molhado. Então eu estava no carro de Ruth, com árvores, casas e placas passando. Não se preocupe, mamãe, já acabou. A culpa é minha. Eu nunca devia ter concordado em trazer você. Eu pus a mão no braço dela, senti que estava tensa. Eu devia ter confiado nos meus instintos, ela disse. Foi burrice minha. Eu fechei os olhos. Fiquei ouvindo o zumbido do radiador, o pulsar dos limpadores de para-brisa, o barulho do tráfego. Isso mesmo, descanse um pouco, Ruth disse. Você está indo para casa. Nunca mais você vai ter que voltar. Eu sorri, me senti indo embora.
É tarde demais, eu estou em casa. Estou de volta.